Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Karine, faço parte da Universidade Setorial da BTCP e hoje a gente vai apresentar uma webinar aqui do Marcos, da empresa Flieder, vamos ver, da empresa Uhum. Flieder, tá? Nosso tema de hoje é bem interessante. Vou passar a palavra para o Marcos, e aí só ficam uns recadinhos, tá? Eu coloquei aí no chat para vocês renomearem os nomes de vocês para o nosso maior controle da lista de presença e após a emissão do certificado, tá? Teremos 30 minutos de apresentação e os minutinhos finais ficam abertos para vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas e quiserem complementar com algum assunto, tá? A gravação vai ficar disponível depois no portal da Universidade Setorial, bem como o certificado também, tá? Mas após encerrar, vocês vão receber aí o comunicado da universidade, como fazer a emissão e como tirar esse certificado. Marcos, passo a palavra. Muito obrigado, Karine. Obrigado por toda a equipe da Universidade Setorial da BTCP em conceder essa oportunidade para toda a equipe da FIDA. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Marcos, trabalho já na FIDA há 32 anos, focado nessa área de processos envolvendo a área de utilidades, né? E eu vou compartilhar com vocês a apresentação do tema que a gente focou, né, para essa dinâmica sobre performance em circuitos de vapor, né, e aonde que estão, né, as oportunidades de uma busca sustentável, né? Então, o nosso objetivo hoje vai ser buscar algumas das frentes, tá? São várias, mas em meia hora a gente vai tentar dar uma sintetizada, né? Na área de circuitos de vapor, quais são as oportunidades, né, que a gente pode buscar é, nessa busca que é tão falada hoje na questão da sustentabilidade, né? E só passando assim para a gente fazer uma prévia, né, da apresentação de nossa empresa, né? A Fiedler, ela é uma empresa que já está há 41 anos no mercado industrial, desenvolvendo nas mais diversas áreas, né, do segmento industrial, tanto na parte de equipamentos como válvulas, purgadores, uma linha grande de instrumentação, sistemas de bombeamento e controle, trocador de calor, sistemas de super, nós montamos muitos skids, e a gente está focado assim no circuito desde vapor, água, químicos, né, a comprimido e também em algumas áreas sanitárias, né, focando em atuações regionais aí a nível Brasil, né, desde o sul até o nordeste. No norte a gente tem uma parcela de atuação um pouco mais à distância, né? Então esse é o nosso cenário assim de abrangência, né, de atuação, tá? E nós trabalhamos com uma ideia de um ecossistema integrado, né? Hoje a FIDA desenvolve trabalho de união de tecnologias que trabalhamos com parceiros, né, desde Europa, Estados Unidos, Ásia também, onde a gente traz tecnologias para o Brasil e desenvolve através dos nossos programas de auditoria. E o especial hoje a gente vai falar sobre o APV, né, Auditoria de Performance em Vapor, onde é que a gente tem essa dinâmica de buscar soluções eficientes, seguras, que vão trabalhar na melhoria de processos também e automaticamente trazem a sustentabilidade, né? Em outras áreas atuamos também, como bombeamento, ar comprimido e em processos sanitários, que é outro segmento. E o nosso grande desafio, né? Nós temos um grande desafio de trabalhar essa dinâmica, de integrar, né? Áreas como segurança, eficiência energética e melhorias de processo.
E aí é que a gente vê na indústria como um todo, né? Em parte, por exemplo, de uma indústria de papel e celulose, né? A gente tem acompanhado bastante assim ao longo desses anos. Há plantas bem recentes, há plantas medianas, né? Há plantas antigas. E cada cenário desse, mesmo até nas plantas recentes, muitas vezes a dinâmica de instalação na parte de utilidades, quem está trabalhando toda essa dinâmica, às vezes tem oportunidades de ganho, mas ainda não se conhece mais profundamente aquele determinado foco, né, da utilidades, né, do seu sistema. Então, a importância da gente identificar pontos fracos, que às vezes, por questões de tecnologias que não eram tão conhecidas, né? Enfim, por N motivos, né? Nós temos visto assim que a partir do momento que a gente começa a interagir mais nos circuitos, começa a identificar oportunidades, né? Chamados pontos fracos, né? E eu começo a quantificar esse potencial, eu começo a possibilidade de trabalhar essa integração, de aumentar a minha segurança, melhorar o quesito de eficiência energética e também a própria melhoria de processos. Então, esse é um tema que a gente vai comentar bastante hoje, né? E não conhecer o sistema, né, tem uma dinâmica gigante, né, mas para entender toda essa complexidade, a gente precisa começar a analisar desde do tipo de tecnologia de caldeira que está sendo trabalhado na planta, o sistema de consumo dessa planta, os tipos de equipamentos que estão sendo colocados na planta, não só em termos de processo, né, de utilização de componentes, mas também na questão de segurança. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer uma varredura, né, identificar isso, como é que está o cenário atual, vai trazendo a oportunidade de avaliar. Poxa, existe possibilidades, né, de determinado equipamento, eu aumentar o meu nível de vida útil, ou seja, aumentar o meu MTBF, né, a minha taxa média de vida desse equipamento, né? Há a possibilidade de eu trabalhar com equipamentos de maior segurança, né? Ganhos energéticos, né? Eu tenho possibilidade de alguns pontos determinados na planta, eu aumentar a minha taxa de ganho ou, né, reduzir o meu desperdício, né? Que vai trazer automaticamente uma união com o outro, né? E isso tudo vai me gerar um aumento de confiabilidade nessa dinâmica, né? E claro que para isso a gente tem que fazer uma união de forças, né? E juntamente com toda a equipe de processos, utilidades, né? Chegar em, vamos dizer assim, valores, né? Que são os meus KPIs, que a gente vai conseguir também através de tecnologias de equipamentos, né? Conseguir avaliar a performance do sistema, né? Bem como os níveis próprios de segurança. Então, fazer uma quantificação desse potencial, né? Então, esse programa que a gente está apresentando, ele traz essa ideia de eh, começar a avaliar a possibilidade de uma quantificação mais real, né? Que traga essas questões de um aumento de nível de segurança, de nível de performance melhorada e automaticamente também um ganho financeiro, né? E essa auditoria, ela é ampla, né? Ela pode ser localizada, mas ela tem desde oportunidades muito grandes lá na área da caldeira, todo o setor de distribuição do vapor, né? Onde eu tenho o envio do vapor para o processo, né? Seja ele para geração de energia, seja para consumo de energia térmica, e a própria utilização em si, né, do vapor. Então, são pontos chaves aí que a gente tem muitas oportunidades de melhoria, bem como
avaliar a possibilidade de retornar esse condensado com eficiência, né? Então, são quatro frentes assim que a gente enxerga de grande potencial. Nós não vamos entrar em todo esse cenário, né? A gente vai dar uma pincelada em alguns pontos estratégicos que a gente enxerga que na indústria de papel e celulose no Brasil existe muita oportunidade e, claro, a gente coloca, deixa aberto para os interessados, assim, a gente tirar essas dúvidas posteriormente e poder identificar como chegar nessas oportunidades. E aí vai desde caldeiras, né, de baixa pressão, eh, que aí é uma planta de papel, né, papel ondulado e algo nesse sentido. Nas caldeiras de baixa pressão, aí abaixo de 30 bar, né, 20 bar, onde nesses circuitos muita oportunidade de melhoria de MTBF, de eficiência energética, de segurança e de aumento de MTBF, né? Então, não vamos entrar em detalhes, mas, por exemplo, né, uma área que a gente tem atuado muito forte hoje é essa área do controle de nível de água nessas caldeiras, né? Então, hoje, já realizamos vários trabalhos onde a gente consegue, eh, por exemplo, na questão do bombeamento, chegar a taxas de ganhos energéticos, falando de energia elétrica da bomba, de 30, 40, 50, chegamos até a 80% de ganho energético, né? Então, isso tudo depende de como é que está o cenário atual e o que que a gente pode trabalhar de tecnologia para chegar nesse valor. Mas é uma das áreas de energia elétrica que a gente pode chegar com uma redução muito significativa. Outra questão é a estabilidade do nível na caldeira, né? Fazer com que o nível fique bem performado, independente da variação de consumo de vapor. Esse é um ponto muito forte que a gente vê que o mercado assim passa dificuldades. E hoje existem tecnologias já mais sofisticadas que eu consigo estabilizar o meu nível e acaba dando resultado muito significativo no próprio consumo da energia, no combustível. Chegamos a ter casos aí de ganhos só na atuação no controle de nível mais eficiente, de um ganho aí na casa de 3% de redução do combustível, né? Então, é uma das jornadas aí que é possível. E aí vai, desde descarga de fundo e caldeira, que tem hoje tecnologias muito avançadas para reduzir o desperdício de água, sistemas de controle da descarga de sais, que é também algo que no Brasil se usa muito pouco, e caldeiras de baixa pressão, e hoje tem dinâmicas bem assertivas com relação à medição da condutividade da caldeira para estabilizar o nível de sólidos totais dissolvidos e melhorar a qualidade de geração de vapor sem levar condensado contaminado e desperdício menor pela descarga de fundo da caldeira. Então, existem muitas tecnologias hoje avançadas nesse quesito, e é algo que a gente tem visto oportunidades imensas para esses ganhos. Isso é o que a gente falou, a caldeira de baixa pressão. Na de alta pressão, também há uma dinâmica muito grande, onde nos circuitos, né, que geram energia, então caldeiras de 67, 90, 100 bar de pressão, nós temos pontos onde conseguimos, principalmente, como são pressões elevadas, são sistemas, né, desde recirculação de bomba, né, que alimenta a água para a caldeira, as próprias válvulas que controlam o nível da caldeira, as válvulas de vente da caldeira, as válvulas de dessuper, né, que são a injeção de água nos sistemas para dessuperaquecer o vapor, drenagem de turbina, enfim, toda essa dinâmica nós temos acompanhado muito circuitos de vapor de alta pressão, onde há uma dinâmica de grande condições de falhas em válvulas. E nesse quesito, hoje existe muita
novidade no mercado que trabalha pontos de um grande avanço tecnológico para diminuir essas deficiências que geram vazamentos prematuros. Então, os principais, né, problemas que a gente vê, assim, é a questão de própria segurança em drenagem de turbina, onde se eu tenho dificuldades na minha drenagem, eu posso gerar um problema seríssimo para a turbina, de excesso de condensado e gerar uma falha muito grave na turbina. Problemas de vazamento prematuro, em função da captação e do flashing, né, que o condensado de alta pressão vai gerar pelo diferencial de pressão que existe numa válvula, né? Então, a gente está falando aí de uma caldeira de 100 bar, eu posso estar falando de um ΔP de 90, né? De 100 para 10 bar. Isso é um ΔP muito elevado que o fator de captação e flash vão efetuar uma grande característica de erosão, né? A questão de um controle ineficiente. As válvulas que tiverem problemas de erosão vão trabalhar o nível, por exemplo, de caldeira, o controle em dessuper e a recirculação de bomba com uma grande ineficiência, né? Esse é um quesito também muito importante. Fora custos elevados de manutenção, necessidades de válvulas de bloqueio e controle ao mesmo tempo e perdas de água e combustível, né? Então, a gente está apontando assim aqui, para vocês terem uma ideia, né? Cenários que a gente se deparou com grandes desgastes prematuros nessas válvulas de alta pressão, né? Então, a gente chega às vezes em empresa e pergunta, né? Você já checou como é que estão as tuas válvulas de serviço severo da tua planta? Muitas empresas dizem, olha, a gente está já praticamente acostumado com esse problema, né? Já é recorrente e tem uma parada frequente nisso e a gente dá um jeito para tentar evitar ao máximo esse período, essa problemática. Mas hoje existem tecnologias muito avançadas que ajudam nesses quesitos, né? Por exemplo, né, válvulas engaioladas com múltiplos estágios e com duplo obturador, tanto para efeito de estanqueidade como de controle, que conseguem diminuir significativamente o problema da cavitação. Baixar a velocidade interna, né, do processo e ao diminuir significativamente o nível de cavitação interna, que não acontece nas válvulas tradicionais, que ocasiona o sistema que a gente chama de abaixo da pressão de vena contracta, que gera o líquido bifásico, por exemplo, não condensado, gera o vapor de flashing que vai gerar a cavitação no processo, né? Então, esse é um dos exemplos, né? E aí a gente vai mostrar para vocês só uma dinâmica até de uma sistemática que a gente desenvolveu num cliente, num setor químico, onde ele tinha 14 válvulas um forno, né, de recuperação, tipo uma caldeira de recuperação do processo de papel e celulose, com diferencial de pressão de 119 para 5 bar, uma temperatura de 323 graus. Onde a gente conseguiu fazer essa dinâmica de válvulas de mais alta performance, né? Gerando economias aí na faixa de 10 toneladas hora, né? Na redução do tratamento de efluentes, a gente conseguiu identificar, ou seja, uma redução de 10,5 metros cúbicos hora, um consumo médio por válvula de 700 quilos por hora. Isso gerou uma economia de ganho energético de 5,4 proporcional ao vapor, né? Total do projeto. Numa economia financeira aí de 7,5 milhões por ano. Então, um projeto que se pagou muito rápido, né, por toda essa questão de eficiência energética, simplesmente trabalhando com uma tecnologia mais avançada. Então, esse é um quesito que a gente, né, não vamos entrar tantos em detalhes da tecnologia, materiais, tudo mais, que é um objetivo assim, é dar mais um overview, né, dessa aplicação. Mas a gente gostaria de chamar a atenção sobre aplicações severas, né? Como existe oportunidades de melhoria nessa área nas caldeiras de alta pressão, tá? Então, esse
é um fator assim que a gente vai passar um pouco mais rápido nesse quesito, tá? E a outra questão que a gente gostaria de dar uma ênfase significativa é na questão da drenagem, né? Aí vai desde drenagens de condensado nos sistemas de distribuição como nos consumidores, né? E qual é o grande objetivo do purgador, que é o elemento de drenagem, né? É drenar o condensado e evitar a perda de vapor vivo. Se eu estou tendo vazamento no purgador, eu perco o vapor vivo, né? E eu também preciso drenar ar, né? E o impacto, assim, para vocês terem uma ideia, por exemplo, 1 quilo por hora que a gente está perdendo de vapor vivo num equipamento, eu estou falando aí se eu trabalho 8.040 horas ano, né, eu estou falando de 8,4 toneladas de perda de vapor por ano, né? Isso, aí a gente pega um custo de vapor médio aí de R$ 100 por tonelada, a gente está falando de uma perda de 843 reais por ano. Isso que tem purgadores, tem tecnologias que, para funcionar, eles consomem 1 quilo por hora. Então, não é nem questão de que o purgador está defeituoso. Há tecnologias, por exemplo, o tipo boia livre, ele para funcionar, ele consome 1,3 quilos por hora. O purgador tipo balde invertido, ele para funcionar, ele consome 2 quilos por hora, né? E aí a gente vai mostrar para vocês, é, aí aqui um exemplo, né, de uma perda média, assim, que a gente encontra muito em sistemas, é 3 quilos por hora. Se a gente tem 10 purgadores desses funcionando com 3 quilos por hora de perda, a gente está falando de 252 toneladas de perda de vapor por ano, né? Então, já começa a se tornar algo bem significativo. Não só a nível de perda de vapor, energia, mas de água, da questão sustentável, que é a emissão de CO2 maior, e dos químicos. Então, é todo esse fator que a gente tem de perda. E aí, tecnologias, né? Nós comparamos dois purgadores que nós fornecemos, né? O tipo termodinâmico e o tipo, por exemplo, o termodinâmico, ele consome 0,5 quilos para funcionar. Ele bom, né? E já existem tecnologias que consomem 0,0, como o termostático bimetálico. Ele, por trabalhar com diferencial de temperatura aí na faixa de 20 graus, abaixo da saturação, ele consome 0,0. Ele não tem consumo de vapor vivo, né? E ele tem um MTBF extremamente alto, né? Então, por exemplo, comparativamente com termodinâmico, um termodinâmico com 1 ano ele já deve estar na faixa de vazamento aí de 2,5 quilos por hora. Já um termostático bimetálico, até 2 anos ele vaza 0,00. E aí o incremento é bem lento, chegando a em 10 anos com 2, que é menos do que até tipo um balde invertido que consome 2 para funcionar, né? Então, esses tipos de tecnologias mais avançadas, eles geram um potencial enorme de eficiência energética, segurança, por ele se jogar para a atmosfera, ele vai jogar uma taxa de flashamento menor, mexe com a segurança, e eficiência energética, né? Desculpa, e MTBF mais elevado. MTBF, eficiência energética e segurança. Então, são quesitos, né? Tem outras tecnologias, como esfera rolante também, que é para equipamentos e tal. E tudo isso é muito importante a gente trabalhar numa ideia de mensurar essa didática, né? De quanto que realmente está perdendo de processo, e hoje tem tecnologias bem avançadas que medem vibração e temperatura no mesmo equipamento, que consegue dar um diagnóstico muito preciso, baseado em normas internacionais como a ISO, a EN e a PT, PTC, aqui está faltando C. Então, são equipamentos muito precisos, né? Aí, aqui a gente vai dar um exemplo, por exemplo, do que a gente está trabalhando muito hoje, que são contratos de performance, que é justamente garantir para o cliente eficiência energética, recuperação de energia, aumentar o MTBF e confiabilidade na medição dos vazamentos de purgadores.
Então, esse é um exemplo, né, de uma taxa de ganho que a gente conseguiu, né, com 3 anos desse contrato, a gente conseguiu baixar de uma perda geral de vapor que estava na faixa de 571 toneladas mês, foi uma baixa gradativa com as mudanças, né, no processo, trabalhamos aí 38% de substituição até o período do final de 2024, chegando aí em taxas de 279 toneladas mês. Isso significou, em 3 anos, uma redução global de 51%. Tá? Então, teve uma economia financeira muito grande, uma redução significativa na emissão de CO2 e economia muito forte no quesito de água, né? Então, são parâmetros assim que, através dessa análise, tecnologia de medição, tecnologia do sistema de drenagem, trouxe eficiência e confiabilidade e MTBF elevado, né? Então, esses são os cenários, né, de que a gente mostrou caldeira, drenagem, né? Karine, eu acho que eu tenho só mais 2 minutos, é isso? Pode seguir um pouquinho mais, não tem problema. Tá. E aí, o pessoal tiver pergunta, a gente vai sanando. Tá bom. E aí os tópicos de fixação, né, que a gente sempre fala, a importância dessa avaliação periódica, né, dos purgadores, taguear, quantificar, cadastrar eles, analisar a tecnologia que está atualmente dos purgadores, analisar os problemas, fazer inspeções periódicas, né? A gente tem N contratos, muitos clientes assim, que a gente vê uma taxa média, tá? 35% a gente pega de purgadores vazando numa planta. 35, 40, 50%, né? Isso que às vezes tem 2 anos ou mais que o cliente não fez essas medições, né? E a gente vê que é extremamente possível abaixar para 10%, né, se a gente faz esse controle para menos de 10% de purgadores vazando. Só que tem que ter essa análise periódica, né? E quantificar justamente essas perdas, né? E o outro quesito que eu ia comentar, eu vou agora dar né, em função do tempo, dar uma sintetizada muito rápida aí, é a questão também de segurança em caldeiras, que a gente trabalha forte nesse quesito e enxerga assim, muita possibilidade de garantia até de aumento de campanha, né, do período entre paradas, quando se faz o RASOP, a questão de certificação ela é muito importante, que é a equipamentos de controle de nível baixo e nível alto, tanto de caldeira baixa pressão como de alta, tá? Flamo tubular, aquotubular, mista, né? Caldeira de recuperação, para trabalhar o controle de nível com maior garantia de segurança, né? Então, os sistemas tradicionais hoje de mercado é boia mecânica, um eletrodo condutivo tradicional, né? E o eletrodo condutivo tradicional, ele pode ter falhas na medição em função de sujidade. Ele pode estar com nível mais baixo e ele não tem emitido o sinal para a minha central de controle. Em resumo, tá? O que existe hoje? Existem equipamentos com uma certificação de nível SIL 3. Isso é um nível muito elevado que garante que o equipamento tem um percentual de erro extremamente baixo de não dar a informação correta, né? Isso através de eletrodos de compensação e uma eletrônica totalmente diferenciada que consegue atingir níveis de uma certificação SIL 3. Então, esse é um parâmetro que já há muito tempo no mercado, principalmente europeu, e nos Estados Unidos já se é muito comum, e no Brasil está sendo introduzido esse conceito, inclusive pela ABIMAQ, através de uma melhoria da NR13. Esse é um plano que a ABIMAQ está desenvolvendo para os próximos anos. E já tem muitos clientes que não estão esperando a ABIMAQ, já estão fazendo essa mudança cultural, estabelecendo um tipo de controle mais eficiente. Então, esse nível de tecnologia hoje já existe, está à disposição aqui no Brasil, para aumentar o nível de segurança, tá? E aí tem classes de pressões até 320 PN, né? São para mais de 100 bar de pressão, até 160 bar.
e tecnologias que garantem aí uma vida útil de 20 anos sem necessidade de uma recalibração, algo nesse sentido, tá? Então, esse é o panorama e gostaria assim de fazer uma conclusão, né, desse cenário, lembrando que essa questão da integração, segurança, eficiência energética, melhoria de processo está muito ligada no desenvolvimento de conhecer o processo, identificar os pontos fracos e quantificar o potencial, tá? Essa é a dinâmica que a gente gostaria de ressaltar, tá? Seria isso, Karine. Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Perfeito, Marcos. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Marcos, acho que agora a gente pode aplicar uma prova para ele sobre esse conteúdo abordado, já que ninguém tem dúvida. Creio que todo mundo aprendeu, então, né? Sim, sim. É uma abordagem muito rápida, né? Então, mais para, assim, apontar possibilidades de melhoria, né? Então, segue, inclusive, o nosso contato, né? A questão de possibilidades de visitas técnicas para discutir isso, né? Nós temos feito muito isso no mercado de papel e celulose, buscar, tentar enxergar juntos esse potencial, né? Eu acho que tem alguém pedindo a Perfeito. palavra, Karine. Sim, o André. O André. Pode Boa falar, tarde, André. boa tarde a todos aí, a pessoal da BTCP que proporcionou esse encontro aí. E o Marcos aí, parabéns pela apresentação. A sua apresentação vai de acordo com a sustentabilidade hoje, né? A gente sabe que no início aí, quando se iniciou o processo craft, era recuperar o licor para apenas para gerar Uhum, vapor e questão uhum, ambiental. Hoje já mudou o cenário. Hoje a gente, além de recuperar o licor para gerar energia, né? Hoje a gente vende energia, né? uhum, E o cenário das fábricas antigas, ela vem a cada dia se defasando, né? Todo esse material que você apresentou, certamente ele é um up nas fábricas mais antigas, e a gente vê toda a sua apresentação certamente é a nossa realidade hoje. É vazamento, purgador, muitas vezes é falta de conhecimento técnico, na qual a gente precisa saber realmente se a gente pode anular um purgador ou não. A gente vê muito isso, tá, uhum, Marcos? Às uhum, vezes apresenta um vazamento, fecha a válvula de bloqueio, vamos lá e batoca o purgador, né? E a gente sabe que não é por aí, né? O purgador uhum, assim, é um recurso extremamente importante para o processo e não dá para sair batocando quando a gente acaba identificando um vazamento, né? Realmente, a gente perde muito vapor nas caldeiras também tanto de biomassa, de a gás. Você citou a questão da purga, a purga contínua para eliminar os sais. sim, Muitas vezes a gente não tem uma padronização, tá, Marcos, para estar abrindo a válvula, para estar purgando esses sais presentes no balão de água, ou balão de lama. uhum, E a sua apresentação certamente ela é bem focada mesmo dessa questão da perda, né? E certamente ela aplicada nessas empresas que hoje eu vejo que tem muitas empresas que têm essa necessidade, ela, principalmente aonde eu trabalho, ela certamente ela vai gerar redução de custo e otimização melhor do consumo aí de vapor e água desmi, né? uhum. Não, exatamente, André, é uma busca que a gente está sentindo no mercado. Eu diria assim, eu acho que há uns 10 anos atrás, a gente tentou assim fazer muita, até parcerias, né, com empresas de eficiência energética como um todo, que estavam focando assim, tinha até foco muito na parte de energia elétrica, né, e tal. Na época a gente viu assim
eu diria assim, né? Eu uso esse termo, né? Não sei se é o melhor, mas a questão do mato alto, né? Onde estava você passou um pouco do exemplo, né, da questão do licor que você usou, né, e a reaproveitamento e tal. Na papel celulose é uma dinâmica. No mercado em geral, assim, era um pouco diferente. E trabalhasse na questão do quesito energia elétrica. Hoje, essas empresas estão procurando a gente. Por quê? Porque eles já fizeram várias adequações, né? E agora eles viram que tem possibilidade de melhorias nas outras áreas que eles não estavam trabalhando, e aí precisam justamente desse apoio tecnológico para fazer a coisa de uma maneira coerente, né? Para que vai ter que fazer o antes e depois, né? Então, e está surgindo muita oportunidade, sabe? A gente está sentindo assim as empresas muito focadas agora nessa questão desses, eu diria, nesses fatores intermediários, um purgador, uma válvula, uma central de descarga contínua de uma caldeira, enfim, todos os aspectos de aproveitamento de condensado, né? A gente está sentindo o mercado muito maduro para essa questão, né, André? Então, no que a gente puder estar se dispondo, tá, a trocar ideias, tá? A Fidler está bem inteirada nesse sentido, tá? Oh, fantástico. É só para fechar a minha contribuição. Hoje uma planta nova de celulose, ela assim, aplicando todas as tecnologias de ponta, falando uma How Power, ela consumo de água por tonelada de celulose está trabalhando na cerca de 18 a 20 metros cúbicos Uhum. e então projeto para 15, né? E para você ter uma ideia, uma planta antiga, Marcos, ela está em média de 38 metros cúbicos. Você vê a distância, né? O E ganho, se né? é o Uhum. ganho. E você vê que se a gente, como geralmente fábricas velhas, mas assim, como é um grupo, uma sustenta a outra, né? Uhum. Mas se fosse no individual, se não fosse uma empresa corporativa, com certeza ela não teria chance de competir no mercado, né? Sim, exatamente. Não, e tem potencial para mais, né? Então, claro, às vezes os valores não são tão altos, né? A indústria papel, ela se renovou muita coisa em reaproveitamento energético interno, né? Uhum. Mas tem mais potencial, né? Talvez não é o mesmo né, dessa comparação que você falou, né, de Hum, 38 para 20, né? Eu Sim. lembro de alguém, eu participei de um evento da BTCP, eu não sei se eu estou enganado, mas alguém falou de 70 na década de 80, André. Eu não sei se eu estou correto nisso. Eu anotei isso em algum lugar, mas não tenho o caderno aqui agora comigo. Você foi no encontro Mas de operadores da Bracel ou não? da Bracel, eu tive Ah, lá. eu tava lá É. também. Eu lembro que o pessoal falou, até falou alguém que estava de muita experiência lá, Hum, da década de 80, de 70, se eu não me engano, falaram em 70 metros cúbicos, né? então é muito alto, né? E hoje tá para chegar em 15, né? Então, Sim, sim. Mas uhum. parabéns pela apresentação, Marcos. Cara, Legal, fantástico. André. Cara, vai de encontro com a necessidade da empresa na qual eu trabalho. E Uhum. não sei se você vai disponibilizar essa apresentação. Independente disso, eu vou até comentar com o pessoal lá sobre esse trabalho seu aí. Sim, Certamente é economia na veia, tá, Marcos? sim. Não, é excelente, tá? E a gente se coloca à disposição, tá o nosso contato aí, né? Karine, vai ficar à disposição, né? A apresentação, né? Isso, vai ficar dentro do portal da BTCP Flix, que é o nosso portal da Universidade Setorial. Uhum. Aí eles podem rever. Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Não temos mais. Se não tivermos mais, alguma coisa que o senhor queira falar, Marcos, para a gente para podermos fechar? Só agradecer, né, Karine?
Agradecer a disponibilidade da BTCP também ter dado essa oportunidade do webinar. Eu acho que esse quesito da universidade setorial é algo realmente que agrega muito. Os eventos da BTCP, né, como a gente comentou antes, né, têm sido realmente valiosos para nós, assim, que temos participado nessa interação, né, com as plantas, com fornecedores, trocando ideias, a busca de melhoria contínua, né? Isso é algo que a FIDER está muito focada nisso e aprendendo, né, com necessidades, oportunidades e também troca de experiências, né? Isso realmente a BDCP tem contribuído muito para esse avanço, né? Perfeito, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Ótimo final de semana para vocês. Obrigado, igualmente. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.